Olá pessoal, sou Sage Merlin, bem-vindos à minha torre. E hoje a ideia é falar um pouquinho sobre a história de Golarion, ou pelo menos a história recente de Golarion, no mundo principal mundo de Pathfinder, né? Uma coisa que é interessante sobre o mundo é que ele está numa era agora que é chamada Era dos Presságios Perdidos. E aí a gente vai ver mais ou menos como chegou lá. Eu vou linkar em algum lugar do vídeo um outro vídeo de um youtuber americano, King Uga Tuntum, ou Uga Tonton, acho que seria o certo, que faz vídeos, todos eles por alguma razão de por volta de 7 minutos, e o vídeo dele sobre a história de Golarion é muito bom e muito condensado, então dá para entender muito bem para quem fala inglês. E tem um outro que é do Mythkeeper, que eu também vou linkar, que é mais extenso. Ele faz vídeos bem mais extensos. Da história geral de Golarion é tipo meia hora. Ele tem outros de cada região, que são mais ou menos uma hora cada, que são muito bons, mas bem densos. Então precisa de paciência para assistir. Mas muito completos. Provavelmente mais completos do que eu vou conseguir fazer eu mesmo. E esses do Mythkeeper vale a pena lembrar, por assim dizer, que aparentemente a maior parte do conteúdo dele se refere mais ao que aconteceu no lore do Pathfinder primeira edição do que na segunda, embora ele também trate de coisas da segunda. Então, essencialmente, é, quando o mundo foi criado, existiam. Isso é uma parte do lore que, na verdade, pelos vídeos que eu vi, pelo que eu li, está um pouco mal explicada. Mas, essencialmente, segundo o mito de criação do mundo, os deuses criaram um mundo, um plano, e depois criaram um segundo plano, que é o plano material, e esse é onde está Golarion. Golarion fica num sistema solar de, se eu não me engano, 10 planetas, e é o terceiro planeta, como a Terra. E, originalmente, é, quando os deuses começarem a interagir com Golarion, e aí que as coisas começam a ficar meio confusas no lore, eles houve uma guerra entre os deuses e esses o deus, cadê, aqui, Hohagug, que é o deus da destruição essencialmente, teve uma guerra com os outros deuses e eles prenderam ele no núcleo de Golarion. Nessa época, Golarion era um planeta dominado por homens lagarto. E existem indícios na história de quando os deuses chegaram lá, já existia também o povo dos Aboleths. Os Aboleths, diferentes dos Aboleths de D&D, eles são parecidos em geral, mas eles sem... Como eu posso explicar? Os Aboleths, propriamente ditos, são uma sub-raça de uma raça maior de criaturas meio alienígenas. Acho que é assim que eu posso explicar. E supostamente essas já moravam nos oceanos, nos oceanos e debaixo da terra de Golarion, assim como orcs e algumas outras criaturas. E, eventualmente, o mundo foi sendo populado de diversas maneiras. Os Aboleths, em tese, criaram os humanos para usarem como força escrava e ensinaram magia para eles, e os humanos acabaram ficando melhor nisso do que os Aboleths gostariam. O deus dos anões criou anões bem fundo debaixo da terra. E os anões receberam uma profecia de que quando o mundo tremesse, que eles deveriam procurar os céus. Daquele primeiro mundo que eu mencionei no começo do vídeo,
os gnomos, que eram uma raça de lá, vieram fugindo de uma criatura da qual eles não lembram qual é. Talvez seja o próprio o deus aprisionado em Golarion. Eles vieram para Golarion e passaram até aqui como seu mundo base. Os elfos, eles vieram para Golarion de um outro planeta, de um dos planetas vizinhos. E eles também estabeleceram diversos reinos. E por enquanto, a última raça que é relevante pra gente, mais ou menos, são os Halflings. Eu acho interessante que eles são ainda mais os hobbits de Senhor dos Anéis do que os Halflings de D&D, porque assim como no Senhor dos Anéis, eles simplesmente estão lá. Ninguém sabe exatamente de onde eles veio, uh, não tem nenhuma coisa escrita que explique de onde eles vieram. Então, desses vários povos, os humanos criaram com conhecimento de magia avançado que eles criaram um império que chamava o Império Azante. E esse império ficou poderoso demais. Essencialmente era magia misturada com tecnologia moderna. E aí, para evitar incomodados com isso, os aboletes arremessaram ou puxaram um meteoro para Golarion. E esse meteoro caiu aqui e mudou totalmente o jeito do mundo. Essencialmente, os continentes mudaram, os impérios que tinham caíram por causa da poeira, muita gente morreu sufocada, etc. E levou bastante tempo até eles se erguerem. Com o meteoro caindo, os anões começaram a buscar a superfície. Só que como os orcs moravam entre os anões e a superfície, os anões subirem, começou a expulsar os orcs para a superfície. Então os orcs chegaram primeiro na superfície do que os anões, e tanto orcs quanto humanos fizeram seus impérios. Os elfos tinham fugido de volta para o planeta deles. E depois que a poeira baixou, por assim dizer, existiam outros impérios humanos com magia muito poderosa. Só que eventualmente eles foram caindo de maneira mais ou menos natural. Tem um humano que sobreviveu à queda do meteoro, que era o. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Aqui, Aroden. E ele como ele era um dos primeiros humanos, ele era muito poderoso e ele tinha sobrevivido a tudo isso. Eventualmente, ele foi pro local onde caiu o meteoro, no meio do oceano, no meio desse buraco de oceano que tem entre os continentes aqui. Deixa eu aumentar esse mapa para ficar mais legal. E ele puxou esse meteoro do oceano de volta para a superfície. E não fica muito claro no lore, mas eu acho que o meteoro é uma pedra relativamente pequena, e aí quando ele puxou, ele trouxe a ilha junto, que é essa ilha de Cortus, onde fica Absalom, que é uma cidade que ele fundou, e é a maior cidade. É a maior cidade do mundo no momento. E ao fazer isso, ele se tornou um deus. E ele se manteve ainda, mesmo sendo uma divindade, ele se manteve na Terra por um tempo. E esse fato dele ter virado um deus criou o que eles chamam de ritual da Pedra da Estrela, ou algo do gênero, onde se você toca a Pedra da Estrela, existe uma chance de, se você for não exatamente valoroso o suficiente, mas existe uma chance de você virar um deus. Mas acho que também existe uma chance de você ser desintegrado. Então, aí, eventualmente, os anões conseguiram chegar ao continente e os elfos também voltaram e outros impérios e reinos foram formados.
Eu provavelmente vou falar, e outros perigos apareceram, né? Eu provavelmente vou falar deles em vídeos separados quando eu for falar de regiões específicas. Eu provavelmente vou começar falando do Império de Taldor, que eu acho que a partir dele dá para espalhando para o resto do mundo. E depois Ossirion, mesma coisa. Taldor dá para espalhar para a parte norte desse mapa e Ossirion para a parte sul, essencialmente. Mas. Ou talvez faça um sobre Absalom primeiro. Ainda não sei. A gente vai ver. Existia uma profecia de que ia ter um grande perigo e que o Aroden ia derrotar esse grande perigo. Só que quando, na verdade, desculpa, antes o Aroden decide deixar este mundo e existe a profecia de que ele vai voltar e derrotar esse perigo. Só que quando chega esse momento, o Aroden não é bem explicado se ele não retorna ou se ele retorna e morre, ou seja, ele não derrota esse perigo. E aí, de alguma forma, a situação se resolve ainda, mas o Aroden ainda. O Aroden morre e desaparece como um deus, e é isso que cria essa era dos presságios perdidos, porque existia um presságio de que ele derrotaria esse mal e traria uma onda de prosperidade para o mundo, e não foi o que aconteceu. Que é eu acho, uma, um cenário bem interessante. E aí nos próximos vídeos eu vou falando dos reinos que tem para cima e para baixo, um a um, e de acordo com a história deles, até eu chegar em Isger, que eu provavelmente vou falar um pouco mais do reino, porque é aqui que se passa uma aventura que eu estou mestrando no momento. Eu acredito que é isso por hoje, pessoal. E se vocês tiverem curiosidade de algum reino ou alguma cultura específica, vocês vão me falando e eu vou tentar cobrir o máximo que eu puder. Eu ainda não decidi se eu vou fazer mais vídeos de mecânicas, mais vídeos de adaptação, mais vídeos de review ou mais vídeos de lore. Vai depender um pouco das respostas do pessoal ao que eu for postando. Então, obrigado, até mais.